Um robô humanoide assustou milhões ao aparentemente atacar pessoas, mas tudo não passava de uma rotina de artes marciais programada. Enquanto isso, a China mostrou o avanço impressionante dos seus robôs. Um deles bateu o recorde humano em uma meia maratona, enquanto o outro literalmente se despedaçou após tropeçar na largada. E no fundo do mar, os Estados Unidos estão desenvolvendo enxames de robôs autônomos que usam inteligência artificial para coletar minerais críticos sem destruir o ecossistema. Para completar, uma gigantesca boia de 42 metros está tentando transformar a força das ondas do oceano em eletricidade limpa. Essas e outras novidades do mundo da tecnologia te esperam, e é exatamente isso que vamos explorar no vídeo de hoje, após a vinheta. Fala família, sou o Jefferson e você está no Mais Tecnologia. Se você é um entusiasta de tecnologia e gosta de ficar sempre atualizado, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo para fortalecer a comunidade. Então, chega de espera, bora pro vídeo. Impressionante em Pequim. Enquanto um robô chinês correu uma meia maratona mais rápido que o recorde humano, outro tropeçou na largada e literalmente se desmontou no meio da pista. O grande destaque foi o Lightning, desenvolvido pela empresa chinesa Honor. O robô completou os pouco mais de 21 quilômetros em 50 minutos e 26 segundos, superando o melhor tempo humano registrado de 57 minutos e 20 segundos. E ele ainda cruzou a linha de chegada em disparada, como se pudesse continuar correndo por muito mais tempo. Com cerca de 1,70 m de altura, o humanoide possui torque máximo de 400 Nm e um sistema de refrigeração líquida capaz de dissipar o calor gerado pelos motores. Mais de 100 equipes participaram da competição, mas os 3 primeiros lugares ficaram com robôs desenvolvidos pela Honor, mostrando a velocidade com que a China vem avançando na mobilidade e na eficiência dessas máquinas. Mas a competição também mostrou que a tecnologia ainda está longe da perfeição. O próprio Lightning bateu em uma barreira e caiu perto do final da prova, embora a equipe tenha conseguido resgatá-lo e fazê-lo terminar a corrida. Outro robô, porém, teve um destino muito pior. Tropeçou logo na largada e acabou literalmente se desmontando, espalhando partes do corpo pela pista, enquanto a equipe corria para recolher os pedaços. Os robôs autônomos foram guiados pelo sistema de navegação por satélite Beidou e por informações em tempo real da rede de quinta geração. Alguns participantes também eram controlados remotamente, enquanto os operadores precisavam correr atrás das próprias máquinas. A diferença é que, enquanto os humanos ainda precisam acompanhar os robôs, o Lightning já conseguiu correr uma meia maratona mais rápido do que qualquer pessoa. A tecnologia ainda pode tropeçar, bater em barreiras e até se desmontar na largada. Mas quando um robô humanoide já consegue superar o melhor tempo humano em uma meia maratona, fica a pergunta: quanto tempo falta para essas máquinas deixarem de competir contra nós e começarem a nos superar em tarefas muito mais importantes? A mão humana continua sendo uma das ferramentas mais difíceis de reproduzir. Agora, uma empresa suíça criou uma mão robótica que tenta copiar justamente essa combinação de força, precisão e sensibilidade, capaz de manipular objetos delicados e, ao mesmo tempo, sustentar cargas de mais de 25 quilos. A Mimic Hand M1 foi desenvolvida pela empresa suíça Mimic Robotics para automação industrial e utiliza uma arquitetura inspirada diretamente na anatomia humana. Em vez de concentrar motores na palma e nos dedos, seus atuadores ficam no antebraço e movimentam os dedos por meio de tendões, polias e rolamentos. O resultado é uma estrutura compacta, resistente e capaz de produzir movimentos muito mais próximos dos realizados por uma mão humana. A mão possui 15 graus de liberdade ativos, distribuídos por 21 articulações, incluindo movimentos de abertura dos dedos e um polegar opositor. Apesar de pesar aproximadamente 1,8 kg, consegue manter uma pegada cilíndrica estável com cargas superiores a 25 kg. Ao mesmo tempo, suas articulações conseguem detectar forças extremamente pequenas, permitindo perceber objetos leves e ajustar os movimentos com grande precisão. Mas a força não é o principal destaque.
As pontas dos dedos possuem sensores táteis, capazes de detectar a pressão, as forças laterais e o ponto exato de contato com o objeto. Isso permite que a mão altere sua força de maneira contínua para manipular componentes frágeis, objetos desconhecidos e peças industriais sem depender apenas de câmeras e visão computacional. A empresa também desenvolveu a mão pensando diretamente na inteligência artificial. Como o robô possui uma anatomia semelhante à humana, a Mimic Robotics pretende facilitar a transferência de habilidades aprendidas por meio de demonstrações humanas para máquinas capazes de executar tarefas reais. A plataforma ainda inclui um exoesqueleto vestível para coletar dados de movimentos humanos e um sistema de software voltado ao controle robótico em tempo real. Uma mão robótica que consegue levantar cargas pesadas, sentir objetos delicados e aprender movimentos semelhantes aos humanos pode acelerar bastante a automação industrial. Mas, quando uma máquina começa a reproduzir justamente uma das ferramentas mais versáteis do corpo humano, qual será a próxima habilidade que deixará de depender exclusivamente de trabalhadores humanos? A próxima corrida por minerais essenciais pode acontecer em um lugar onde quase nenhum ser humano consegue chegar: o fundo do oceano. Nos Estados Unidos, uma empresa está desenvolvendo enxames de robôs subaquáticos autônomos capazes de explorar águas profundas, identificar minerais com inteligência artificial e realizar a coleta com o mínimo de impacto possível no ecossistema. A tecnologia está sendo desenvolvida pela Impossible Metals, que planeja criar um novo centro avançado de robótica marinha em Pittsburgh, na Pensilvânia. O local reunirá especialistas em robótica, autonomia e sistemas marítimos para desenvolver aplicações voltadas à oceanografia, defesa e coleta de minerais críticos. A proposta não envolve uma única máquina gigantesca, mas frotas de robôs trabalhando de forma autônoma e coordenada. O principal projeto é o sistema de coleta Eureka, desenvolvido para localizar nódulos polimetálicos no fundo do mar. Esses nódulos contêm minerais como níquel, cobalto, cobre e manganês, essenciais para baterias, eletrônicos avançados e sistemas de defesa. Utilizando visão subaquática com inteligência artificial e braços robóticos, os veículos conseguem identificar e coletar seletivamente os nódulos, evitando organismos marinhos associados a eles. A diferença está justamente na forma de operação. Em vez de arrastar equipamentos pesados pelo fundo do oceano, os robôs subaquáticos autônomos pairam sobre o leito marinho e utilizam braços para realizar a coleta. Com isso, a empresa pretende reduzir a perturbação dos sedimentos e limitar os danos ao ecossistema. Cada veículo também possui componentes redundantes e pode operar de forma independente, sem depender de uma única máquina ou de uma complexa cadeia de transferências entre navios. A empresa afirma que o sistema poderá ser ampliado para recuperar milhões de toneladas de minerais críticos por ano por meio de operações autônomas coordenadas. Além da mineração, a mesma tecnologia poderá ser utilizada em pesquisas oceânicas e aplicações navais. E enquanto países disputam o controle de materiais cada vez mais importantes para baterias, eletrônicos e defesa, os Estados Unidos estão tentando transformar robôs inteligentes em uma nova ferramenta estratégica para explorar as profundezas do planeta. A mineração do fundo do mar pode fornecer materiais essenciais para a próxima geração de tecnologia, mas também coloca uma questão importante. Quando robôs começarem a explorar regiões inacessíveis aos seres humanos em escala industrial, até onde será possível extrair recursos sem transformar o oceano em mais uma fronteira de exploração? E se enxames de robôs autônomos conseguirem fazer esse trabalho com mais eficiência do que os seres humanos, quem realmente estará controlando essa nova corrida pelos recursos do planeta? Por muito tempo, as máquinas conseguiram medir distâncias, identificar formas e construir mapas tridimensionais do mundo. Mas havia algo que ainda faltava: as cores. Agora, uma nova geração de sensores pode mudar essa limitação e fazer com que robôs, veículos autônomos e drones passem a interpretar o ambiente com informações muito mais completas. A empresa suíça Ouster apresentou a família de sensores Heavy 8, que incorpora informações de cor diretamente em cada ponto capturado pelo LiDAR. Em vez de utilizar um sensor para medir a geometria e uma câmera separada para registrar as cores,
O sistema combina essas informações desde o momento da captura. Isso reduz problemas de calibração, atrasos e desalinhamentos entre diferentes sensores, algo especialmente importante para máquinas que precisam tomar decisões enquanto se movimentam. O novo sistema é baseado no chip L4 e utiliza tecnologia de processamento de cores desenvolvida em parceria com a Fujifilm. Com isso, um único sensor pode identificar uma placa de trânsito, perceber pela cor das luzes de freio que um veículo está desacelerando e criar mapas tridimensionais com as cores reais do ambiente, sem depender de equipamentos adicionais para combinar essas informações posteriormente. O modelo mais avançado da família, o OS 1 Max, possui 256 canais e pode detectar objetos a até 200 metros em determinadas condições, chegando a 500 metros em situações ideais. Seu campo de visão alcança 360 graus na horizontal, e o sensor consegue funcionar desde ambientes quase completamente escuros até condições de luz solar extremamente intensa. A importância dessa tecnologia pode estar principalmente na inteligência artificial. Ao receber informações de cor e geometria já integradas, os sistemas de inteligência artificial podem ter mais facilidade para aprender a interpretar o mundo real. A tecnologia já atraiu empresas como Google, Volvo Autonomous Solutions, Skydio, Plus AI e Seagrid, enquanto a Ouster também avançou na área de visão computacional após adquirir a Stereolabs. A evolução do LiDAR está fazendo as máquinas deixarem de apenas medir o mundo e começarem a interpretá-lo com cada vez mais detalhes. Se sensores capazes de enxergar distância, forma, movimento e cor continuarem evoluindo nesse ritmo, em que momento a visão das máquinas deixará de ser apenas uma ferramenta tecnológica e passará a rivalizar com a percepção humana? Um robô humanoide cercado por pessoas, desferindo movimentos semelhantes a golpes de artes marciais e aparentemente atacando funcionários. O vídeo ultrapassou 100 milhões de visualizações e fez muita gente acreditar que uma inteligência artificial havia finalmente perdido o controle. Mas o que realmente aconteceu naquele escritório na Indonésia revela uma nova forma de transformar robôs em verdadeiros influenciadores digitais. O vídeo foi publicado em 5 de julho pelo perfil de Joko Prabuezi, nome atribuído ao robô humanoide, e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Nas imagens, várias pessoas tentam conter o equipamento enquanto ele executa movimentos rápidos e complexos. A cena parece uma luta real, mas segundo os responsáveis, tudo começou quando alguém ligou o robô pela primeira vez e ele iniciou automaticamente uma rotina de artes marciais previamente programada. O humanoide é um modelo G1, desenvolvido pela empresa chinesa Unitree, capaz de realizar movimentos complexos, incluindo demonstrações de artes marciais. Cada unidade custa aproximadamente $33 mil. Depois que o vídeo viralizou, o robô chegou a participar de um programa de televisão na Indonésia, onde dançou e simulou uma luta. Antes disso, publicou até um vídeo pedindo desculpas ao funcionário que supostamente teria sido agredido. Mas a parte mais interessante talvez esteja por trás da confusão. A empresa polonesa Meta Robotics afirma que a repercussão faz parte de uma estratégia de divulgação dos chamados projetos de robôs sociais. Os clientes podem comprar o robô e contratar suporte para desenvolver sua programação, personalidade, estratégia de conteúdo e presença nas redes sociais. Em outras palavras, o robô é apenas o corpo. O personagem, as interações e a história são construídos separadamente para transformar a máquina em uma espécie de influenciador digital. E esse modelo já está sendo aplicado em outros países. A empresa mantém humanoides como Edward Warchock na Polônia, Amir, em Dubai, e Hudson, nos Estados Unidos. Todos possuem perfis próprios e acumulam milhares de seguidores, enquanto participam de campanhas de marketing, eventos e demonstrações públicas. No início deste ano, Edward Warchock também viralizou após ser filmado perseguindo javalis pelas ruas de Varsóvia, em um vídeo que ultrapassou 14 milhões de visualizações no Instagram. O robô que assustou milhões de pessoas não havia se rebelado. Mas talvez a parte mais curiosa seja justamente o fato de que uma máquina programada para executar movimentos conseguiu criar, por alguns instantes, a impressão de ter uma intenção própria. E, enquanto empresas começam a transformar humanoides em personagens capazes de atrair milhões de visualizações, fica uma pergunta.
Quanto tempo falta para as pessoas começarem a acompanhar e acreditar mais na personalidade de um robô do que na de muitos influenciadores humanos? O oceano movimenta uma quantidade gigantesca de energia todos os dias, mas transformar essa força em eletricidade continua sendo um dos maiores desafios da engenharia. Agora, uma empresa espanhola colocou no mar uma estrutura de 42 metros de altura, capaz de usar o movimento das ondas para gerar energia e, no futuro, ajudar a abastecer redes elétricas. O projeto se chama Marmok A5 e está sendo testado na plataforma de energia marinha BIMEP, ao largo da costa da Biscaia, no norte da Espanha. A estrutura funciona como uma enorme coluna de água oscilante, com aproximadamente 5 metros de diâmetro, ancorada no fundo do mar a quase 90 metros de profundidade. Apesar de a maior parte permanecer submersa, a estrutura chega a 42 metros de altura. Quando as ondas movimentam a água dentro da estrutura, esse movimento comprime e expande uma câmara de ar localizada no topo, como um pistão. O fluxo de ar resultante movimenta uma turbina, que gera eletricidade. A energia é então enviada para a rede em terra por meio de um cabo submarino. O protótipo desloca cerca de 160 toneladas métricas de água e consegue gerar até 30 kW de eletricidade. A versão mais recente recebeu sistemas de controle inteligentes, pás controláveis e baterias a bordo. O objetivo agora é avaliar o desempenho do equipamento em condições reais de mar e coletar dados que possam orientar futuras melhorias. Depois de ser instalado e conectado com sucesso à rede elétrica, o próximo passo é colocá-lo em funcionamento completo e descobrir se a tecnologia pode avançar além da fase experimental. O problema é que aproveitar a energia das ondas em grande escala não é simples. As estruturas precisam resistir a tempestades, corrosão, manutenção difícil e bioincrustação, além de operar de forma economicamente viável, sem causar impactos significativos aos ecossistemas marinhos. Outros projetos semelhantes já estão sendo desenvolvidos em diferentes partes do mundo, mas transformar a enorme energia dos oceanos em uma fonte comercial confiável continua sendo desafio de engenharia. O Marmok A5 ainda é apenas um protótipo de baixa potência, mas representa uma tentativa de transformar uma força que se move constantemente diante de nós em eletricidade para as cidades. Se a engenharia conseguir superar os problemas de manutenção, custo e resistência no mar, a pergunta deixa de ser quanto de energia existe no oceano e passa a ser: quanto tempo falta para conseguirmos realmente aproveitá-la em larga escala? E aí, curtiu o conteúdo? Então se inscreve no canal. Isso ajuda o Mais Tecnologia a crescer e alcançar mais entusiastas da tecnologia. Na sua tela estão 2 vídeos recomendados, o mais recente do canal e o que o YouTube considera o melhor para você. Escolha um deles e continue acompanhando as novidades do Mais Tecnologia. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.